Olá, meus amigos, voltamos com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, né? Lembrando que esse livro foi escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. Estamos no capítulo 3 do livro, né? Esse capítulo fala da volta do espírito, extinta a vida corpórea, à vida espiritual. Então, assim que o espírito volta à vida espiritual, é do que se trata esse capítulo. O que acontece quando o espírito volta? Quando ele sai do corpo? Quando ele desencarna? Não é o que acontece? Então, esse capítulo, ele está dividido em 3 partes, não é? A primeira é sobre a alma após a morte, o que acontece com ela. Depois, a separação da alma e do corpo, como se dá essa separação, e depois sobre a perturbação espiritual. O que significa isso, gente? O espírito pode ser perturbado? Bom, hoje nós vamos tratar dessa primeira parte, que é a alma após a morte. O que acontece com a alma após a morte, né? Então, Kardec fez a seguinte pergunta, número 149. Que sucede à alma no instante da morte, assim que o corpo morre? E aí, os espíritos respondem, a alma volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, nós estamos encarnados, momentaneamente apartados, separados do mundo dos espíritos, né? Nesse momento que nós estamos aqui. Assim que o nosso corpo, né, perder a energia vital, que o nosso corpo parar de funcionar, que o nosso corpo morrer, né? Nós voltamos a ser espíritos. Nós voltamos de onde a gente veio, que é do mundo dos espíritos. Pergunta 150. A alma, após a morte, conserva sua individualidade, mantém as suas características? Então, depois que eu saio do corpo, eu continuo sendo eu mesmo? Né? Será que ou a gente se esquece de quem a gente é? A gente desaparece, né? Nossa memória some. E aí, eles dizem o seguinte, a alma conserva? Sim, conserva sim. Então, continuamos ser nós mesmos. E jamais a perde, jamais perdemos nossa individualidade, né? Jamais nos perdemos de quem nós somos. Que seria ela? Que seria a alma? Se não a conservasse. O que seria isso se não conservasse quem nós somos? Não seria nada, né? Se a gente não continuasse a ser quem nós somos, nós não seríamos nada, né? Nós desapareceríamos. E aí vem a pergunta seguinte, como comprova a alma a sua individualidade? Como é que a gente pode ter a prova disso? Uma vez que não tem mais corpo material. Então, uma vez que a gente já não tem mais nosso corpo, como é que a gente pode comprovar que a gente continua o mesmo? E aí os espíritos respondem, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação. O que é esse fluido? O seu perispírito. Então, a gente pode perceber que nós somos nós mesmos através do nosso perispírito, que continua com os mesmos traços da última encarnação que a gente teve. Então, se nós desencarnarmos nesse momento, quando nós nos olharmos a nós mesmos, nós veremos a forma que a gente tinha quando a gente estava encarnado. Bom, próxima pergunta. Pergunta B. A alma nada leva consigo deste mundo? Então, quando a gente desencarna, né, a gente não leva nada? E aí, a resposta dos espíritos é a seguinte, nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou cheia de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Então, dependendo do uso que nós fazemos na nossa vida, nossa lembrança, né, pode ser uma lembrança amarga ou uma lembrança doce, não é?
É isso aí. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, quanto mais nós nos purificarmos, muito melhor nós entenderemos como aquilo que a gente deixou para trás eram coisas fúteis, coisas superficiais, coisas banais, coisas das quais a gente não precisa, né? Quanto mais puro a gente for, né? Se purificar. Pergunta 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal, né? Como se você fosse parte de uma sopa, né? E aí quando você desencarna, você volta para essa sopa, né? E aí os espíritos respondem o seguinte: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando vocês estão, ou quando tu estás numa assembleia, não é? Num conjunto de pessoas lá, numa plateia, tu és parte integrante dela, parte integrante desta plateia. Mas, porém, contudo, entretanto, não obstante, ainda assim, tu conservas sempre a tua individualidade. Então, apesar de fazermos parte de uma plateia, apesar de fazermos parte de uma assembleia, não é? Ou de um grupo de pessoas, todos nós conservamos a nossa própria individualidade, nossos pensamentos, nossos sentimentos, né? Nossas emoções. Tudo fica conosco. Nós podemos estar fazendo parte de um grupo, de uma família, mas somos indivíduos, cada um vai ser diferente um do outro. Então, podemos sim tornar um todo? Podemos, mas nós não perdemos a nossa identidade, não perdemos aquilo que nos faz únicos. Pergunta 152. Que prova? Queremos a prova. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Como é que a gente pode provar que a gente não se perde, né? Que a gente não esquece de quem a gente é? E aí, os espíritos respondem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Então, através das comunicações dos espíritos, eles mesmos dizem quem eles são, sem perder a identidade, né? Se não fosseis cegos, se a gente não fosse cego, veríeis, nós poderíamos ver. Se não fosseis surdos, se a gente não fosse surdo, nós poderíamos ouvir, ouviríeis, pois que muito a miúde é muito normal, uma voz vos fala. Então, muitas vezes, nós temos uma voz que fala conosco, né? Uma voz que revela, uma voz reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Então, vem muitas vezes algo da nossa intuição, né, que nos mostra que existem seres que estão do outro lado querendo se comunicar conosco, né? E aí vem Kardec e diz o seguinte: as pessoas que pensam que pela morte a alma volta, a alma reingressa no todo universal, estão em erro. Se imaginam que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, a alma perde ali sua individualidade, sua personalidade, suas características, né? Estão certos se por todo universal essas pessoas entendem que é o conjunto dos seres incorpóreos, dos espíritos, de que cada alma ou espírito é um elemento, né? Não vira uma misturada, assim, um caos, né? E aí ele diz o seguinte: se as almas se confundissem num amálgama, numa sopa, numa bagunça, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. A gente não ia saber quem a gente é, quem o outro é, né? Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ou demonstram ter consciência do seu eu, de quem são, e também demonstram
que têm vontade própria, né? As almas, os espíritos nas comunicações demonstram tudo isso. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem, de possuírem individualidades diversas, personalidades diversas. Se após a morte só existisse o que se chama o grande todo, mais nada, não existisse mais nada, só o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, seria único. E então as comunicações que a gente recebe, que se recebessem do mundo invisível, seriam todas iguais, seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons, seres maus, seres sábios, seres ignorantes, felizes e seres desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, de todos os tipos, alegres e tristes, levianos e ponderados, e etc., patente se faz, a gente verifica que eles são seres distintos, são seres diferentes. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, que a gente não consegue contestar, a gente não consegue ficar em dúvida, né? Particularidades individuais verificáveis, né? Que a gente pode verificar, ó, falou essa pessoa aqui e a gente está entendendo que é ela mesmo por causa disso, disso e disso. Bom, essas indicações referentes às suas vidas terrestres, a vida que ele estava encarnado, também não pode ser posta em dúvida, a gente não pode duvidar quando se fazem visíveis nas aparições. Então, quando eles se apresentam assim aos nossos olhos, não é? A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, não é? Como algo de fé, como um artigo de fé, né? Você precisa crer. Creia que é assim. Antes era assim, mas o Espiritismo torna a individualidade manifesta, real e, de certo modo, também material, ok? Bom,